Oi, tudo certo? Como vocês estão? O vídeo de hoje é um update de leituras e eu vou contar pra vocês o que eu li em dezembro. Eu diria que dezembro foi uma montanha-russa de emoções com muitos altos e baixos. Eu li livros que eu não gostei tanto assim, mas também li livros que eu amei demais, inclusive favoritei. E acredito que posso dizer que fechei o ano sim com chave de ouro. E pra começar, o primeiro livro que eu li em dezembro foi Flores Partidas, da Karin Slaughter, que é um suspense. Eu não quero me aprofundar muito no enredo desse livro, porque eu acho bem interessante a gente ir lendo esse livro e ir se surpreendendo com a história, sabe? Acho bem legal a gente ler sem saber de muita coisa. Mas aqui a gente vai acompanhar a história da Claire. Quando o marido dela faleceu, ela começou a mexer nas coisas dele pra arrumar, pra guardar as coisas e tudo mais. E ela acabou descobrindo uns negócios, assim, completamente perturbadores e cabulosos, de deixar, assim, de queixo caído. Coisas que mostraram pra ela que ele não era bem o homem que ela achava que ele fosse. E assim, pra mim, esse aqui foi um livro muito bom. Eu devorei ele, eu li muito rápido, eu não conseguia largar. Esse livro, ele me prendeu do início ao fim. A história desse livro, ela é super envolvente. E as coisas, elas vão acontecendo de uma tal forma que vai deixando a gente curioso pra querer continuar lendo. Cada descoberta que a Claire faz aqui nesse livro é um choque diferente. Quando a gente pensa que as coisas não podem piorar, elas vão lá e pioram sim. Tem umas cenas nesse livro que são muito difíceis de ler. Tem uma cena em específico que acontece aqui que foi muito difícil pra mim de ler. Eu fiquei completamente agoniada. Eu juro que eu quase chorei de tanta agonia que eu fiquei nessa cena. Foi um negócio surreal de perturbador, assim, foi bem pesado. Inclusive, a grande maioria das coisas que acontecem aqui nesse livro são coisas bem pesadas, a gente fica chocado. É, assim, de verdade, um absurdo, é difícil de ler, é difícil de digerir, deixa a gente enjoado em algumas partes. Mas o desenrolar da história é super interessante, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai ficando cada vez mais envolvido com a história. Os personagens desse livro, eles não são a coisa mais cativante do mundo, eu não me apeguei com nenhum deles, muito pelo contrário, eu senti raiva deles. Mas pro final do livro a gente vai ter várias cenas de ação que vai deixar a gente assim agoniado, com a adrenalina lá em cima. O final desse livro foi um final que me agradou bastante, não foi o melhor do mundo, mas me agradou bastante sim. E inclusive nesse livro aqui a gente tem um baita plot twist. Eu não tava esperando que isso fosse acontecer, mas não me surpreendeu tanto assim, principalmente porque eu venho lendo muitos livros de suspense, então eu já meio que espero esse tipo de coisa. Mas é um plot twist que vai pegar a gente desprevenido sim. Eu fiquei bastante satisfeita com a leitura desse livro, eu gostei bastante, eu recomendo sim pra vocês. Só que fica o alerta, esse livro ele é muito pesado. Como eu falei, tem umas coisas que acontecem aqui que são bem cabulosas, então fique esperto. Se você não gosta de livro pesado, aqui pode conter sim vários gatilhos, então fique esperto se você quiser ler. Se você estiver procurando um livro mais leve e mais de boa, não vai nesse aqui, porque esse aqui é pesado ao extremo. Mas fora isso, se você gosta desse tipo de livro, eu super recomendo sim. Eu gostei bastante, como falei, foi uma experiência de leitura que valeu a pena. E pra ele eu dei 4,5 estrelas. E aí depois eu li Leitura de Verão, que é um romance. Aqui a gente tem a história do Gus e da January. Sim, o nome da protagonista é January. Os dois, eles são escritores e eles são totalmente o oposto um do outro. E um dia a January vai passar o verão em uma casa de praia e ela acaba descobrindo que o seu vizinho é ninguém mais, ninguém menos que o Gus. E assim, como eu falei, os dois eles são escritores e eles estão passando por um momento bem difícil com relação à escrita deles. Eles estão passando aí por bloqueios criativos, tem sido bem difícil para eles dar continuidade nos livros. Então nisso, os dois eles resolvem se ajudar e fazer um pacto aí para tentar sair dessa zona de conforto e sair desse bloqueio. E com isso eles vão acabar passando muito tempo juntos e aí eles vão desenvolver um relacionamento entre eles. E assim, gente, eu amei esse livro. De coração, eu gostei muito. Eu tava lendo muito suspense, um atrás do outro, suspense, e coisa pesada, e coisa difícil de ler, uma atrás da outra. Eu tava quase que entrando em uma ressaca de suspense, eu não queria mais saber de suspense. Então esse livro aqui, ele veio pra mim na hora perfeita, foi muito bom ler ele, ler uma coisa mais leve pra poder descontrair. Era realmente disso que eu tava precisando. E assim, esse foi o primeiro livro que eu li da autora, e eu achei a escrita dela, assim,
incrível, sabe? É super gostosa de ler, é fluida, a gente consegue ler super rápido. É uma escrita super envolvente, eu me envolvi muito com a história e com os personagens, eu gostei muito deles. Eu me envolvi muito com o casal, eu shippei eles demais, eu achei assim eles a coisa mais fofa. Foi um livro que eu li super rápido, eu não queria parar de ler, eu queria continuar lendo. Mesmo nas partes em que não tinha muita coisa acontecendo, que era um pouquinho mais parado, ainda assim eu tava tão envolvida com a história, tão envolvida com o casal, que eu não conseguia largar o livro. Então foi um livro muito leve, muito fofo, gostosinho de ler, de dar quentinho mesmo no coração, sabe? Não é um livro cheio de coisas acontecendo, cheio de reviravoltas e isso e aquilo, mas é um romance e é do jeitinho que a gente espera que um romance seja. É fofo, mas é do jeitinho que eu gosto, eu adoro esse tipo de romance, aqueceu o meu coração e, como eu falei, veio na hora perfeita. Eu realmente estava precisando de uma coisa assim mais leve pra descontrair. Então, se você gosta desse tipo de livro, é um livro que eu recomendo demais. Eu gostei muito, valeu super a pena a experiência de leitura e pra ele eu dei 4 estrelas. E aí depois, voltando pro suspense, porque pelo jeito eu não aguento ficar longe de um bom livro de suspense, eu li Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Aqui a gente tem a história da Camille. A Camille, ela é uma jornalista e ela vai acabar voltando pra cidadezinha natal dela pra investigar o assassinato de uma menininha e o sumiço de outra. E durante esse período que ela vai passar lá na cidadezinha natal dela, ela vai ficar hospedada na casa da mãe dela, da qual ela nunca se deu muito bem. E lá ela vai ficar também com o padrasto e a meia-irmã dela. E aí, conforme as coisas vão avançando, conforme ela vai investigando mais esse caso, ela vai começar a fazer umas descobertas assim bem perturbadoras. E assim, ela vai acabar descobrindo aí que as coisas não são bem do jeito que parecem ser, que o buraco é mais embaixo. Esse livro aqui, comparado com os outros 2 que eu li da autora, que eu li Lugares Escuros e li Garota Exemplar, esse aqui pra mim é de longe o melhor dos 3. A história desse livro, ela é super interessante. Ela prende a nossa atenção e deixa a gente curioso, porque assim, a gente tem o crime que aconteceu, a gente tem a menininha desaparecida e a gente quer descobrir o que aconteceu. Então é uma história super envolvente que deixa a gente realmente grudado no livro. Só que o problema pra mim, como eu já mencionei antes, é a escrita da autora. A escrita da Gillian Flynn não rola pra mim. É uma escrita que eu acho um pouco maçante, um pouco difícil de ler. Então, ao mesmo tempo que eu queria muito continuar lendo, porque eu queria saber o que ia acontecer, eu não queria continuar lendo tanto assim, muito por conta da escrita dela. Porque assim, apesar dele ser um livro curto, tem muitas partes aqui que eu acho que são um pouco desnecessárias, que elas não acrescentam em nada pra história, que não precisava estar aqui. Então isso, pra mim, dificultou um pouquinho a leitura. E a gente tem também os personagens. Gente do céu, os personagens desse livro, eles são a coisa mais insuportável do mundo. Eu não consegui simpatizar com nenhum deles, eu não consegui gostar de nenhum deles. A maioria das partes desse livro, se não o livro inteiro, eu queria dar um tapa na cara deles. Assim, de verdade, eles são muito chatos e insuportáveis e eles são completamente problemáticos. Mas o final foi uma coisa que me agradou bastante nesse livro. Eu fiquei bem satisfeita com o desfecho. Inclusive, acho até que posso dizer que temos um plot twist aqui, que pra mim foi um pouco previsível, porque conforme a gente vai lendo, vai ficando meio que um pouco na cara. Tem certas partes que, se a gente parar pra prestar bem atenção, a gente consegue ir pescando um pouco do que vai ser no final, sabe? Mas isso não foi uma coisa que atrapalhou a minha experiência de leitura. O que atrapalhou um pouco, como eu falei, foi a escrita. Mas fora isso, foi um livro que eu gostei bastante, gostei muito da história. Inclusive, a gente tem a série na HBO Max. Eu já comecei a assistir essa série, eu tô no 3º episódio e eu quero muito continuar, porque tá bem interessante e bem fiel ao livro. Então eu tô gostando bastante. E pra esse livro aqui eu dei 3.5 estrelas. E aí depois eu li Contra Todas as Probabilidades do Amor, que é um romance. Aqui a gente vai ter um acampamento que ele é especializado em adolescentes com problemas. Em adolescentes com tendências a se matar, em adolescentes com distúrbios alimentares e coisas desse gênero. E aqui a gente vai ter a Zender. A Zender, ela foi meio que obrigada a ir pra esse acampamento por conta dos pais dela, eles obrigaram ela a ir. E lá ela vai fazer amizade com outros 3 adolescentes, o Groover, o Alex e a Cassie. E assim, é um acampamento para adolescentes problemáticos, então a gente sabe que todos eles estão passando por problemas e eles vão se ajudar, sabe? Eles vão encontrar um no outro um suporte e uma forma de superar esses problemas. E assim, gente, esse livro aqui pra mim não rolou.
eu não curti tanto. Não foi um livro em que eu me envolvi com a história, não foi um livro que prendeu a minha atenção e eu queria continuar lendo. Eu peguei esse livro pra ler esperando algo completamente diferente. Porque assim, por ele ser um romance, eu tava esperando que seria um livro focado no casal. E o casal, eles praticamente não têm foco nenhum aqui nesse livro. Eu achei que eles mereciam bem mais, até porque o Groover, que é o par romântico da Xander, foi o único personagem do qual eu realmente gostei aqui. Com os outros, eu não me envolvi nem um pouco, eu não simpatizei com eles nem um pouco. Inclusive, a gente tem uma personagem aqui, gente, que ela é tão insuportável, mas ela é tão insuportável, que estragou completamente a experiência de leitura pra mim. De verdade, eu acho que essa menina, ela é a personagem mais chata que eu já li em todos os livros que eu já li. Assim, sério, eu peguei muita raiva dela. Que menininha insuportável. Estragou o livro pra mim, de verdade. Mas, fora isso, a escrita da autora, eu achei ela bem gostosa e fluida de ler. Então, apesar dos pesares, é uma leitura que flui rápido. Eu gostei do final do livro, foi um final que me agradou, mas é aquilo que eu falei, eu queria mais do casal, eu acho que eles mereciam bem mais do que o que eles tiveram aqui. Eu terminei o livro com uma sensação de que tava faltando alguma coisa. E esse livro, ele é bem focado nos problemas dos adolescentes e em como eles superam esses problemas. Eu acho que se você gosta desse tipo de livro, que se você gosta desse tipo de temática, talvez você vá gostar desse livro e eu recomendo ele pra você. Mas fique esperto antes de ler, porque pode ser que algum desses problemas aqui possa ser um gatilho pra você. E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de livros com adolescentes, de livros sobre adolescentes, só que esse aqui realmente não rolou pra mim e pra ele eu dei 3 estrelas. E pra fechar, o último livro que eu li em dezembro, o último livro que eu li em 2023, foi O Príncipe Cruel, que é o primeiro volume da trilogia O Povo do Ar, que é uma fantasia. Eu não pretendo me aprofundar muito no enredo, porque eu acho muito interessante a gente ler esses livros de fantasia sem saber muito sobre a história, porque a gente é pego de surpresa e se envolve mais com a história, pelo menos eu acho. Mas aqui a gente tem a história da Judy. Quando ela era pequena, ela testemunhou os pais dela serem mortos, e ela e as 2 irmãs dela foram levadas pelo rapaz que fez isso com os pais dela para o Reino das Fadas. Então, o livro ele vai ser contado 10 anos depois desses acontecimentos, onde a Judy e as irmãs dela estão vivendo aí nesse Reino das Fadas, e é lá que as coisas vão acontecer. E assim, gente, eu posso dizer que eu fechei o ano com chave de ouro. Esse livro é uma obra-prima. Que livro incrível! Eu acho que vale super o hype. Inclusive, se tivesse mais hype do que tem, eu iria entender, porque esse livro é sensacional, é um dos melhores que eu li em 2023. A história desse livro, ela é sensacional, é super envolvente. E assim, ao contrário da maioria dos livros de fantasia que eu leio, que tipo, eu começo a ler, mas é meio confuso e demora um pouco pra gente engatar na leitura, esse daqui não foi assim. Muito pelo contrário, eu entendi tudinho do começo ao fim, eu não achei nada confuso, eu achei que ficou tudo muito bem claro. Foi um livro que prendeu a minha atenção desde a primeira página. Eu adorei a escrita da autora, eu achei a escrita dela incrível, maravilhosa. Eu me senti dentro do livro mesmo, sabe? Eu achei um negócio super visual. Conforme ela ia narrando, parecia que eu tava lá vendo as coisas, sabe? Vivendo aquilo. Eu conseguia visualizar tudo perfeitamente e eu não conseguia parar de pensar na história. O tempo todo, qualquer coisa que eu estivesse fazendo, eu tava pensando nessa história. Comendo, tomando banho, na rua, qualquer coisa, eu não consegui parar de pensar na história. Eu tava o tempo todo pensando em o quanto eu queria voltar a ler, voltar pra esse universo, pra esses personagens que são incríveis. Eu amei muito os personagens, gostei demais de cada um deles, eu me envolvi com eles, eu me apeguei com eles. Aqui, a cada virada de página, a gente é surpreendido. É muita ação, é muita reviravolta o tempo todo. Eu fiquei completamente imersa na leitura. O livro, ele é maravilhoso e assim, eu tô super ansiosa pra voltar pra esse universo e pra esses personagens e ler as continuações. Estou completamente apaixonada e rendida nessa história. De verdade, valeu super a pena ter comprado esse livro pra ler.
Assim, sério, ele é incrível. Se você gosta de fantasia, eu super recomendo, leia esse livro aqui, porque é muito bom. Eu tava com um pouco de medo de ler, muito por conta do hype do livro, mas, gente, sério, vale a pena. E vale o hype. Então, assim, sério, só leiam, de verdade, só leiam. Pra ele, eu dei 5 estrelas e favoritei, porque, de verdade, que livro incrível. Mas então é isso, gente, esse foi o vídeo. Essas foram as minhas leituras de dezembro e também as últimas leituras do ano. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like. Comenta pra mim o que vocês leram em dezembro, se vocês finalizaram o ano bem ou não. Inclusive, agora em janeiro vão sair 2 vídeos com as 10 melhores leituras de 2023 e com as 10 piores. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Me segue no Instagram também, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.